Pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês uma forma de você analisar os problemas e saber o que você utiliza. Se é permutação, arranjo ou combinação. Antes, claro, de qualquer tipo de avaliação como esta que eu vou mostrar agora, você precisa primeiro organizar o teu problema e ver o que você precisa fazer, para depois descobrir se é permutação, arranjo ou combinação. Depois eu vou mostrar em algumas questões para vocês, tá? Então, a partir do momento que meu problema já está organizado para ser resolvido, eu vou fazer a seguinte pergunta: o número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for sim, eu vou utilizar permutação. De certeza é permutação. Se a resposta for não, então eu preciso fazer uma segunda pergunta. Ou melhor, se a resposta for não, vai ser arranjo ou combinação. Aí você faz a próxima pergunta para definir qual é. Obtive não na primeira pergunta, eu faço a segunda pergunta. A ordem é importante? Se a resposta for sim, é arranjo. Se a resposta for não, é combinação. Vamos ver a aplicação disso aqui na prática? Vou pegar o caderno de atividades, então. Observe o seguinte. Nessa primeira questão, fala que um determinado país está participando pela primeira vez das Olimpíadas, e se ele conquistar pelo menos 9 medalhas ao todo, ele vai ter uma gratificação financeira, certo? Ele já ganhou 3 medalhas. Falta quantas medalhas ainda para ele ganhar? Bom, faltam 6 medalhas para ele ganhar, e o problema pede de quantas formas diferentes ele pode conquistar essas 6 medalhas. Observem, o número de objetos é 6. O número de posições também é 6. Então, a resposta da minha primeira pergunta é sim. E, portanto, para resolver este problema, eu uso permutação. Segundo exemplo. Uma professora de jardim de infância irá promover uma atividade com sua turma de 12 alunos. Para esta atividade, ela ficará no centro do círculo formado pelos alunos. Eu tenho 12 alunos e eu vou dispô-los em círculo. E quem vai ser colocado em círculo? Os 12 alunos. Então, total de 12 objetos que serão dispostos em 12 posições. Número de objetos igual a número de posições. Eu estou mostrando as mãos e ela não aparece na câmera. Estou fazendo... Então, número de objetos igual ao número de posições. Permutação. Claro que dentro da permutação você vai ter que ver se ela é circular ou se ela é simples ou com repetição, né? Mas aí é simples. Com repetição, tem elemento repetindo. Circular, círculo. E simples é que não repete nenhum algarismo. Observe esse outro exemplo aqui, ó. De um grupo de 12 jogadores de futebol de salão, desse grupo 2 são goleiros e 10 são jogadores de linha, será formado um time composto por um goleiro e 4 jogadores de linha. Então, observem de quantos times, ou melhor, quantos times poderão ser formados. Quantos objetos eu tenho? 12 jogadores. Ou melhor, quantos objetos eu tenho? 2 goleiros e 10 jogadores. Quantas posições eu tenho? 1 goleiro e 4 jogadores. Número de objetos diferente do número de posições. Portanto, resposta da primeira pergunta, não. Então, fizemos a segunda. A ordem dessa escolha importa? Sabendo que os jogadores de linha jogam em qualquer posição e que um mesmo jogador em posições diferentes é considerado formação distinta. Então, se eu pegar o mesmo jogador e só trocar a posição dele, já é uma nova formação. Logo, a ordem importa? Sim. Se a ordem importa, arranjo. Outro exemplo. Aqui, ó. Ou pode ser essa daqui mesmo. Uma senha será formada da seguinte maneira.
Os 3 primeiros códigos serão algarismos distintos, os 2 códigos seguintes, vogais distintas, e os 2 últimos, letras do alfabeto grego. Primeiro, como eu tinha comentado com vocês, né? Eu organizo cada coisa que eu tenho que fazer. Então, ó, primeiro escolher os algarismos, depois as vogais e depois os códigos. Tá, para escolher os algarismos. Quantos algarismos tem o nosso sistema de numeração? 10. Quantos eu preciso escolher? 3. 10 objetos, preciso de 3. Objeto diferente do número de posição. Então, não é permutação. Agora, a ordem da escolha desses 3 importa? Sim, é uma senha. Então, importa. Porque os 3 primeiros algarismos que eu vou escolher, a ordem deles influencia, pois é uma senha. Se eu escolher 1, depois 2, depois 3, ou trocar a posição, 3, 2 e 1, são senhas diferentes. Então, a posição importa. Se a posição importa, eu tenho um arranjo. E aí, é claro, eu vou ter um arranjo para escolher os 3 primeiros, um arranjo para escolher os 2 que vêm na sequência, e um arranjo para escolher uma letra grega. Arranjo porque a ordem em cada um deles importa. E, por fim, eu quero que tenha 3 algarismos e 3 vogais e 3 letras gregas. O E multiplica. Aí eu vou multiplicar os 3 resultados. Certo? Se eu quisesse que o meu código tivesse 3 algarismos ou 2 vogais, aí o ou seria a soma. Eu teria que somar os resultados. Né? Lembrem do conectivo. Olha essa outra questão aqui já. Ó. Do conjunto A e do conjunto B serão escolhidos 2 letras e 3 algarismos para formar uma placa de identificação. Então, organizando a resolução, primeiro eu tenho que escolher 2 letras e depois 3 algarismos. Bom, se eu só tenho que escolher 2 letras, não importa a ordem que eu escolho elas, né? Ou melhor, antes de tudo, eu tenho 5 letras e tenho que escolher 2. Número de objetos diferente do número de posições. Portanto, não é permutação. Outra coisa, não importa a ordem de escolha, porque ele só diz que eu tenho que escolher 2 letras e escolher 2 algarismos. Então, se a ordem não importa, eu tenho uma combinação. E aí, por fim, aqui em cima ele fala ó, que se eu trocar os 5 algarismos de posição, eu tenho um novo elemento, eu tenho um novo código. Então, aí sim, depois de fazer as 2 combinações, eu tenho que fazer a permutação dos 5 elementos. Certo? Basicamente é isso, essa ideia. É você realizar essas 3 perguntas. O número de objetos é igual ao número de posições? Sim, é permutação. Não, pode ser arranjo ou combinação. Deu não, faz a segunda pergunta. A ordem importa? Sim, arranjo. A ordem não importa? Combinação. Beleza? Valeu!